Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio 14, aqui no Crimecast. Mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante, eu sempre digo a vocês que sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam, o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. E hoje, no episódio 14 aqui no Crimecast, eu vou começar a contar para vocês a história de Anthony Templet, o garoto que atirou no próprio pai. Esse episódio eu vou tentar fazer ele em 2 partes. Se não for possível fazer no máximo em 3 partes. Eu vou aqui já dizer para vocês que eu vou sempre dar preferência a fazer episódios com uma duração um pouco menor, certo? Só farei ali episódios com mais de 1 hora quando realmente for necessário, quando realmente não der para fazer um episódio de duração menor. Hoje a gente começa contando a história desse garoto. É uma história que vai mesclar ali a própria versão, próprio relato do Anthony Templet com relatos de outras pessoas que conviviam e que conheciam o garoto e o pai dele. Então é isso, amigos. Hoje a gente vai falar sobre Anthony Templet, o garoto que atirou no próprio pai. Então, amigos, hoje a gente começa a contar a história de Anthony Templet. É um garoto de 18 anos que, nesse caso, a gente tem, em alguns momentos, a palavra dele sobre o ocorrido e também relatos de pessoas, dos policiais que atenderam a ocorrência, enfim, tem relatos de todas as pessoas que trabalharam no caso e pessoas que conheciam e conviviam com Anthony Templet. E o Anthony, ele diz que quer contar a sua história porque ele quer que todos saibam que ele não é louco, que ele não é um assassino e que é inocente. Algumas pessoas que deram relatos, elas comentam que não entendem o porquê de ele, o Anthony Templet, um jovem tão quieto e comportado, ter feito o que fez. Outras pessoas disseram que ele talvez tenha, por algum motivo, chegado ao seu limite e surtado, atirando no próprio pai. E aí, amigos, há uma ligação. O próprio Anthony Templet, ele liga para o 911, que é, vocês sabem, o serviço de emergência lá nos Estados Unidos. E aqui eu vou dizer para vocês o que o Anthony diz, só a parte do que ele fala quando ele liga para o 911. Ele liga para a central e diz: "Acabei de matar meu pai. O que precisa saber? Acho que atirei 3 vezes. Não sei quantas vezes acertei. Tem sangue no chão. Sei que foi baleado pelo menos 1 vez. Ele está no chão. Meu nome é Anthony Joseph Templet."
Então, amigos, todas essas frases que eu falei foram frases ditas pelo Anthony quando ele liga para o serviço de emergência no dia do crime. No dia 3 de junho de 2019, às 3h15 da madrugada, Anthony ligou para a emergência no 911. O xerife William Brown fala do dia e diz que era a primeira vez que ele ia àquele bairro para verificar um caso grave. Ele conta que há certas áreas das quais não se espera receber esse tipo de ocorrência. E lá o bairro era o East Baton Rouge. William Brown fala que foi passado pela central que o sujeito havia informado que a arma estava dentro da residência. Mas, como policial, eles não podem confiar totalmente nisso, que o recomendado é se precaver. Anthony estava no lado de fora, em frente à sua casa, e o xerife faz a abordagem padrão, ordenando que ele coloque as mãos para cima. William diz que lembra que o garoto era muito obediente e fez tudo o que mandaram. O xerife fala também sobre Anthony não estar chorando e de praticamente não demonstrar emoção nenhuma. E diz que para esse tipo de ocorrência aquele comportamento era muito estranho. E o Anthony, ele conta que achava que seria algemado só para que os policiais entendessem, o que tinha acontecido e depois o soltariam. Mas não foi isso que aconteceu. O xerife continua contando sobre a ocorrência e diz que após o algemarem e colocarem na viatura, entraram na casa pela garagem e foram até os fundos. Eles entram na cozinha e William lembra de ver um revólver e de perceber que ele estava engatilhado. Eles se certificaram que não tinha mais ninguém na casa e quando entraram na suíte, havia outro revólver, também engatilhado. E essa arma estava ao lado de um celular numa cama. O xerife conta que viu, após isso, a vítima deitada no corredor, em uma poça de sangue e ainda estava respirando. Eles entram em contato com os paramédicos, chamam os paramédicos que fazem ali os primeiros socorros e logo em seguida levam a vítima para o hospital. No mesmo dia, às 6h04 da manhã, levam o Anthony para uma cela e começam a interrogá-lo. O detetive Greg Brown diz que quando Anthony chegou à unidade de crimes violentos, ele estava muito calmo e quieto. E o detetive pede para conversar e pergunta a ele sobre quem morava na casa. Ele responde que só moravam ele e seu pai. E diz que não gosta muito do pai e que eles não se dão muito bem. Ele diz ao detetive que o pai sempre o insultava e por vezes o chamava de idiota, babaca. E o detetive pede para ele contar sobre o que aconteceu. Anthony diz que estava tudo normal. Eles jantaram e ele foi dormir. Então, no meio da noite, Anthony diz que vê seu pai mexendo no seu celular, no celular do Anthony. E ele vai e pergunta ao pai qual o motivo de ele estar mexendo em seu celular. Daí, segundo Anthony, uma discussão feia se inicia entre os dois. Anthony lembra que o pai o acusava de ficar ligando para sua madrasta, pois o pai não queria que ele falasse com ela por algum motivo. Anthony diz que o pai não gostava de segredos. Anthony conta que Susan e Bert estavam separados há 6 meses e por isso ela tinha ido embora, ficando apenas ele e o pai morando na casa. Anthony explica que o pai queria muito falar com ela e que ele não achou nada em seu celular. Então ele começou a gritar e a falar coisas sem sentido, segundo Anthony.
Anthony fala também que Burt estava tentando segurar ele e lhe dar um soco, mas Anthony conseguiu empurrar ele e correr para o outro quarto, e então se tranca no quarto enquanto seu pai bate várias vezes na porta. Anthony diz que ficou com medo de ser machucado pelo pai e então pega as duas armas. A justificativa era que ele tinha medo de uma das armas falhar, então pegou as duas. O detetive diz que Anthony assumiu que já havia usado armas antes, mas que fazia algum tempo que não as usava. Anthony conta que nunca via o pai tão bravo e que ele o xingava muito enquanto ele pegava as armas. E aí percebe que não havia outra forma de resolver aquilo se não fosse com as armas, pois Burt tentava arrombar a porta e batia muito na porta enquanto xingava o filho. O detetive conta que realmente haviam marcas na porta do quarto, várias rachaduras. Anthony diz que, temendo pela sua vida e com as pancadas na porta cada vez mais fortes, ele então abre a porta e atira no próprio pai. O detetive pergunta no interrogatório se o quarto tinha janelas e ele responde que sim, que talvez pudesse ter aberto e fugido por uma delas e que dentro do quarto tinha também um telefone. Ou seja, para o detetive ele tinha outras opções. Anthony é perguntado como se sentiu depois do ocorrido e ele diz que se sentiu péssimo, mas não tinha escolha. O detetive Greg Brown acredita que Anthony não corria perigo de vida e também não acredita quando Anthony diz que o pai tentava o segurar e lhe dar socos, pois não tinha nenhuma marca que indicasse uma briga física entre os dois. O detetive diz que na casa não havia nenhum sinal de briga, nenhum móvel derrubado, nada no chão. A casa inclusive estava muito limpa e arrumada, não havia sequer um prato na pia. Com base na cena do crime e no relato de Anthony, o detetive diz que havia motivo para deixá-lo preso, e ele foi autuado por tentativa de homicídio culposo. No mesmo dia, às 7h30 da manhã, Susan Templet, madrasta de Anthony, recebe uma ligação dizendo que seu ex-marido estava em estado grave no hospital Our Lady of the Lake. Ela vai ao hospital e quando chegou soube que Burt estava no respirador ligado a aparelhos. Susan lembra de pegar na mão dele e dizer que o amava. Burt fica 4 dias no hospital e no dia 6 de junho o respirador é desligado. Burt estava morto. No mesmo dia 6 de junho, o legista informa ao detetive Greg Brown que Burt Templet havia morrido. A causa da morte foi o tiro na cabeça. Foram removidos fragmentos da cabeça e uma bala do peito de Burt. Causa da morte: homicídio. Por esse motivo, o detetive muda a acusação de tentativa de homicídio culposo para homicídio culposo. A imprensa pega alguns relatos de vizinhos e moradores próximos a Burt Templet e todos dizem que o homem era pouco conhecido na vizinhança e ninguém conversava regularmente com Templet. O jornalista Austin Kenker vai a campo para pegar informações e tentar descobrir o que teria acontecido ali na casa de fato. Austin apura que todos ali na vizinhança ficaram muito abalados que um crime daquele tipo tivesse ocorrido na região, perto da casa deles, numa vizinhança que não acontecia nada e era tão tranquila.
Muitos dizem que Bird era um sujeito estranho, que estava sempre com uma cara de como se estivesse bêbado, e a vizinhança o via como um sujeito do qual eles não sabiam nada, assim como não sabiam nada também sobre o filho. Anthony diz que dentro da cadeia era bem assustador. Ele ficou preso, né? E no período ali de 2 semanas, ele não falou com ninguém. Depois disso, ele pediu então para fazer uma chamada a cobrar e liga para Michael Wilson, irmão de Susan. Michael Wilson era o irmão da madrasta de Anthony, e Michael diz que o Anthony o telefonou e o avisou sobre a sua fiança ter mudado de 50 mil para 100 mil dólares. Michael fala que nunca achou que pai e filho tivessem problemas. E aí nós vamos para 2008, certo? O crime foi em 2019, a gente vai voltar para 2008 para a época em que Susan conheceu Bird. Susan lembra que era seu aniversário e estava em um bar de esportes assistindo a um jogo, e ela disse que havia brigado com seu primeiro marido. E então um amigo apresentou Bird a ela. Eles se deram muito bem, namoraram, e depois ela acaba indo morar com Bird, Anthony e o filho dela, Peyton. Então eles vão morar juntos, e o Anthony era filho do Bird, mas não era filho dela, né? E só que ela tinha um filho chamado Peyton. Anthony tinha 7 anos nessa época, e ela diz que ele era uma criança normal, estava sempre rindo, era tranquilo e brincava bastante. Peyton Manino, filho de Susan, conta que quando Bird entrou na vida dele e da mãe, eles tiveram que ter uma atitude mais conservadora. Por exemplo, não brincavam mais abertamente. Tudo indica que o Bird interferia nisso. E por esse motivo, Peyton diz que o Anthony não gostava de sair do quarto, e ele não era autêntico quando o pai estava por perto. Ele tinha medo do pai. O Anthony explica que o pai sempre pegava no seu pé, dando um jeito em todas as situações de criticar o filho e fazer parecer sempre que ele fazia algo errado. Susan diz que, à medida que crescia, Anthony foi ficando quieto e fechado. E aí nós voltamos para 2019 para mais um relato de Michael, irmão de Susan. Michael conta que Susan já teria lhe dito que tinha medo de Anthony. O Michael conta isso, né? Relata isso, que a Susan já havia dito para ele que tinha medo ali do Anthony, porque conforme ele crescia ele ficava muito quieto e muito fechado, e a Susan diz que ele parece não ter emoções, né? Que nunca dava para saber se ele estava feliz, se estava com raiva. Então a Susan já percebe essa coisa estranha no jeito de ser do Anthony. Dana Cummins, assistente da promotoria, diz que ouviu falar a primeira vez do caso de Anthony por um e-mail que recebeu pelo seu celular. Ela diz que recebe esses e-mails o tempo todo quando há um homicídio. E ela diz que lembra de achar aquilo triste, né? Primeiramente, por se tratar de um filho que matou o próprio pai. Ela diz que é muito raro e muito triste. E a Dana, ela diz também que a gravação da ligação para a emergência, né, que o Anthony tinha feito, era perturbadora, porque se notava uma total falta de emoção por parte de Anthony. E a Dana Cummins, ela diz que Anthony parece não ter empatia, e achou muito estranho ele não derramar uma lágrima sequer no depoimento para a polícia no dia que atirou no pai. O Anthony, então, ele diz que seu pai é o culpado
por ele parar de se importar com os próprios sentimentos e por isso passou a não sentir mais nada. Anthony explica que pode ter sentimentos, pode até ter sentimentos por outras pessoas, mas que escolheu não ter sentimentos pelo seu pai. E aí, amigo, só para ficar claro aqui essa parte, né, a assistente da promotoria, né, que pega ali o caso, ela diz que percebe ali, né, com muita estranheza aquela frieza do Anthony em relação ao pai, né? Ele atirou no pai, o pai foi morto por ele próprio. E ela percebe isso, né, que não há emoções. E o próprio Anthony dá esse relato aí forte, né, dizendo que o pai seria o culpado por ele não se importar, né? Por ele parar de se importar com os próprios sentimentos. Se você for analisar por qual motivo, né, por qual motivo o filho teria essa conduta, né, essa postura com o próprio pai de dizer que escolheu não ter sentimentos pelo próprio pai. E outra coisa estranha é que, na entrevista para a polícia no dia do ocorrido, Anthony diz não saber ao certo qual o ano em que ele nasceu. E, além disso, fala também não saber direito seu próprio endereço. É bem estranho também essa questão. E o advogado Jared Ambo, ele diz que em Louisiana todos têm um lado meio louco, né? Ele diz que a maioria dos casos que já viu foram de pessoas boas que cometeram um erro grave. O Jared, ele diz que se interessou pelo caso quando ouviu falar, né? E quis entrar em contato com o Anthony para saber se o que ele estava falando realmente era verdade ou se era tudo inventado. Ele fala com a Susan, né, a madrasta do Anthony, e então ele vai até a penitenciária falar com ele. E o advogado diz que foi muito difícil fazer o Anthony falar. Ele diz que ele não sabia falar sobre a sua própria vida. Olha só que outra coisa muito estranha, né? E a assistente da promotoria, então, ela acha que é importante saber o que acontecia naquela casa. E vai tentar descobrir pessoas próximas de Burt, amigos, etc. Ela então encontra James Tennyson, que seria o melhor amigo de Burt e o conhecia há bastante tempo. James diz que conheceu Burt quando tinha uns 15 ou 16 anos e que ele era um cara gente boa, né, que quando adulto trabalhava em fábricas ganhando um bom dinheiro. Susan explica que Burt era gerente de projetos e ganhava muito bem. Eles tinham casa boa, casa com piscina, carros novos, viajavam bastante, dinheiro para ele não era problema, né? E o James diz lembrar que o Anthony ele era muito fechado, que ele era muito quieto e que sempre que ia lá na casa deles, né, o Anthony estava no computador. E ele finaliza seu relato dizendo que não entendia por que Anthony faria isso e que nunca se sabe o que acontece entre quatro paredes. O Anthony ele conta que o seu pai havia colocado câmeras em toda a casa, em todas as portas, garagem, etc. E a Susan, ela diz que a casa toda tinha câmeras, menos a suíte. Eram 8 câmeras do lado de fora. Susan diz que Burt queria protegê-los, né? Queria manter a família segura. O Anthony diz que o Burt monitorava tudo o que acontecia do lado de fora da casa pelas câmeras. Ele disse que não gostou, mas decidiu ignorar. E aí aqui, amigos, a gente tem mais uma pessoa que vai dar um relato, uma pessoa que conhecia, né, de perto ali o Anthony Templet, é a Elena Fennell.
Ela diz que achava bizarro o jeito que o Burt vigiava o filho. E ela diz que conheceu Anthony quando ele tinha 16 anos e que eles trabalhavam ali lado a lado quase que todos os dias. Ela era a supervisora dele. E a Helena conta que se colocava quase como mãe de Anthony, porque ele parecia não ter uma figura materna. Ela disse também que ficou sabendo do que aconteceu pelo seu chefe, que morava no mesmo bairro de Burt. E um dos vizinhos ligou para ele falando sobre o tiroteio na casa de Anthony. Ela diz que, a princípio, alguns jornais publicaram como se o tiro tivesse sido acidental, mas ela sabia que tinha algo a mais e queria que ouvissem o lado de Anthony. Então, amigos, a gente tem aqui o relato de uma pessoa que trabalhava com o Anthony, era supervisora do Anthony, que ela diz que soube do ocorrido, né, porque o gerente dela conhecia o pai do Anthony, né, de morar ali próximo, e ela diz que quando soube do ocorrido, ela imaginou, né, que poderia ser algo a mais do que estava sendo dito a princípio, né, que o Anthony deveria ser ouvido. E aí a gente volta um pouquinho a gente volta para fevereiro de 2018, em torno de 1 ano e meio antes do acontecido. Burt conhecia Scott e foi por isso que o Anthony conseguiu um emprego na floricultura. O Burt conversou com o Scott e perguntou se ele podia empregar seu filho. O Burt é o pai do Anthony, né? Ele conversa com o Scott e pergunta se ele podia dar um emprego para o Anthony ali na floricultura. E o Scott diz a princípio que não, né? Porque não conhecia o filho dele, que precisava conhecer ele, conversar com ele e tal. E eles então marcam, né, de levar o Anthony para essa conversa, né? O Scott acaba cedendo, né, dizendo, olha, leva ele para eu conhecer e tal, quem sabe. Então o Anthony vai para essa conversa com o Scott, junto com o Burt, né, para conhecer o garoto. E o Scott diz que todas as perguntas que ele fazia, quem respondia era o Burt, né? O Burt queria estar à frente de tudo, controlando tudo ali, né? Mas mesmo assim, ele decide contratar o Anthony. A Helena diz que a impressão que teve do Anthony é que parecia que ele nunca tinha saído de casa. Ele nunca tinha ouvido falar de assuntos ou pessoas que todo mundo conhecia. E ela diz que começou a achar estranho aquilo, né? Quando ele veio para a floricultura para trabalhar, ela ficou como a supervisora dele, né? Então ela disse que ele tinha um comportamento estranho de uma pessoa que passou a vida dentro de casa. E ela diz que, inclusive, ela dá um exemplo, ela diz que falava sobre atores muito conhecidos, como por exemplo, Tom Cruise, e ele dizia que não sabia quem era, né? E ela diz também que até coisas simples, como tipo um cumprimento de bater as mãos, né? Quando se fazia algo legal ali, tipo, bate aqui. Ele achava aquilo estranho, como se ele nunca tivesse visto aquilo antes na vida. E a Helena disse que percebia que aquilo era muito estranho, né? E que o Anthony talvez tivesse sido negligenciado. Ela foi ali conversando com ele, né? E ela foi obtendo essas informações, que era, ele não passava as festas de fim de ano com familiares, ele não sabia se tinha avós, ele não conhecia a mãe biológica. Olha isso, amigos. E a Helena diz que quando perguntado se ele sabia pelo menos o nome da sua mãe, ele diz que não sabia. Então, essa supervisora dele, ela acha muito esquisito, e realmente é, né? Quem
não passa festas de fim de ano com familiares, né? E ele nem sabia se tinha avós, não conhecia a mãe biológica e nem sabia o nome da própria mãe. Anthony também não ia à escola. O pai dele diz que ele recebia educação domiciliar. O Scott conta que já havia empregado jovens que tiveram educação domiciliar e que muitos tinham problemas porque eles não tinham habilidades sociais. Mas Anthony era pior, né? Nas palavras do Scott. O Scott diz que ele não conseguia falar sozinho, né? Se apresentar e tal. O Anthony, ele não sabia dizer a Helena nem que matérias ele estudava em casa, na educação domiciliar. Olha isso. Outra coisa é que o pai dele o controlava com um rastreador de GPS no celular, amigos. Helena conta que uma vez o pai dele ligou na loja e perguntou o que o Anthony estava fazendo, porque o GPS estava indicando que ele estava parado no mesmo lugar há quase 30 minutos. E eles responderam que é porque ele estava fertilizando um vaso e que aquilo realmente demorava. E para Helena, principalmente, né, foi muito estranho. Então, amigos, imaginem aí. Você está trabalhando e o teu pai liga dizendo, eu estou vendo aqui no meu computador que o meu filho ele tá mais de meia hora parado num canto só. O que é que ele tá fazendo? E olha isso, cara. Olha que nível de vigilância que esse pai tinha sobre o filho e, no mínimo, um absurdo, né, cara? Quem liga para uma empresa para perguntar por que o filho tava parado, mano, não tem sem noção nenhuma, né? E a Helena diz que após o dia do crime, ela olhou o formulário de admissão do Anthony e investigou a questão da escolaridade dele. E aí ela descobre que, na verdade, Anthony não tinha nem educação domiciliar. Um garoto de 16 anos não ia à escola e nem tinha tido educação em casa. Diante disso, então, a Helena percebe que havia algo muito errado, que talvez teria um motivo sério para os tiros que ele deu no próprio pai. Além disso, uma pergunta: onde estava a mãe de Anthony? E aí foi quando Helena ligou para Shayna Landry. Shayna Landry diz que no dia 6 de junho soube pelo marido que o garoto que estava no noticiário por ter atirado no pai era funcionário de uma pessoa que ele conhecia e que ele sabia que havia mais por trás daquela história. Ele conhecia a Helena e sugeriu que elas entrassem em contato, porque a Shayna ela era expert em resolver enigmas de DNA. Por conta de uma experiência própria, a Shayna ajudava outras famílias a encontrar combinações de DNA. E ela dizia já ter localizado em torno de 40 pais ou pessoas ligadas pelo DNA. A Helena então diz a Shayna que era preciso encontrar a mãe de Anthony e ela diz que ia tentar. Ela primeiramente tenta fazer um teste de DNA em Anthony, mas a primeira penitenciária onde ele estava não permitiu isso. Ela não desiste do caso, então ela vai a todo vapor para as redes sociais, né, tentar ali descobrir alguém que soubesse algo sobre o Anthony, porém não achou nada. Por ele ser menor de idade, não teria informações sobre ele na internet, então ela decide investigar o pai, Burt Templet. E ela encontra antecedentes criminais, delitos, crimes.
e todos eram acusações de agressão. Uma dessas ocorrências chamou a atenção de Shayna porque falava em, abre aspas, agressão com lesão corporal a um familiar, fecha aspas, e que teria sido no mesmo ano de nascimento de Anthony. Olha essa informação. Shayna vê que o Anthony é do Texas e um amigo que é investigador vai a Houston verificar a informação. Algum tempo depois, Shayna Landry encontra uma garota que tinha ligação com Bird e passa a acreditar que ela possa ser irmã de Anthony Templet. Ela então envia uma foto para Helena e ela acredita que realmente pode ser irmã de Anthony, porque a garota é muito parecida fisicamente com ele. No Facebook, o nome da garota é Natasha e naquele mesmo dia, Shayna envia uma mensagem para ela pelo Facebook. Ela demorou alguns dias para visualizar a mensagem, mas após ler aquela mensagem, ela liga para Shayna Landry. Coincidentemente, Shayna estava com Helena ao telefone quando recebe a chamada e então aproveita para fazer uma videochamada. Elas dizem para a garota e a mãe dela, que está com a garota na ligação, que querem ajudar Anthony. As duas se referem ao garoto, a menina e a mãe dela, elas se referem ao Anthony como AJ. Só que elas até então não sabiam desse apelido, que ele tinha, e ficaram ali meio confusas. E aí é quando elas lhes mostram um panfleto de criança desaparecida com a foto de um garoto e com o nome Anthony Joseph Templet. Vocês entenderam isso, amigos? Ela consegue entrar em contato com uma garota, fuçando ali a internet, e quando ela vê essa garota, tá na cara que é parente do Anthony por conta do rosto, eles são muito parecidos fisicamente. Ela manda uma mensagem, a menina retorna, junto com a mãe e tal. E aí elas conversando ali, eu conheço o AJ, que até então elas não sabiam que esse era um apelido dele, porque Anthony Joseph, AJ por causa disso. E aí elas mandam um panfleto de criança desaparecida com a foto de uma criança, de um garoto, e o nome é Anthony Joseph Templet, que é o nome como o próprio Anthony fala na ligação que ele faz para a emergência, Vocês lembram? Que loucura, bicho, que loucura essa informação. E a Shayna, ela diz que fica chocada ao ver que Anthony era uma criança desaparecida. Helena então diz que ficou arrepiada dos pés à cabeça quando soube daquilo. E aí, ao saber da história, a imprensa passa a noticiar que Anthony, na verdade, pode ter sido vítima de sequestro. Então começam a surgir várias perguntas e uma delas é: AJ foi sequestrado pelo próprio pai e era mantido praticamente preso em casa? Mas a gente vai ficando por aqui, amigos, com esse final aí aterrador. A gente encerra a primeira parte e na semana que vem eu volto com a continuação dessa história que tá ficando aí cada vez mais absurda, cada vez mais louca. E como eu disse, provavelmente vai ser 2 ou 3 partes, no máximo 3 partes, não vai passar disso, certo? Eu vou fazer o máximo para ser 2, mas se ficar muito grande, muito extenso o episódio, provavelmente vou dividir em 3 partes, mas na semana que vem eu volto com a continuação dessa história que eu tenho certeza que vocês vão esperar aí ansiosos por essa continuação, Então
Então é isso, amigos. A gente fica por aqui e só mais uma vez eu queria sempre bater nessa tecla que quem puder entrar no Instagram e seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É isso aí, amigos. Até a semana que vem com mais um episódio aqui no Crimecast. Eu acho que vocês devem ter percebido, mas eu não tenho conseguido enviar os episódios novos ali no finalzinho de sexta, às vezes de madrugada, da sexta para o sábado. Não estou conseguindo ali, eu estou ocupado aí com várias coisas e tal, mas queria só dar uma satisfação a vocês. Muito provavelmente eu vou estar enviando às segundas-feiras, tá? Então é que eu sempre tenho que ter um tempo ali, sempre que eu consigo um tempo, eu adianto as coisas e tal, mas às vezes acontecem imprevistos que não dá para eu enviar. Inclusive, eu acho que já tem aí dois episódios que eu não estou conseguindo enviar na sexta, que era como eu preferia, enviar ali a partir de 6, 7 horas da noite da sexta, ou então enviar já ali de madrugada de sexta para sábado. Mas se vocês verem que não foi enviado episódios nem na sexta nem no sábado, muito provavelmente do domingo para segunda o episódio já vai estar disponível. Valeu, amigos, abraços, valeu!